Bom dia. O meu nome é Gustavo Alves e estou aqui para apresentar este seminário acerca da utilização de laboratórios remotos e virtuais para o ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esta é uma temática interessante na qual tenho vindo a trabalhar há quase mais 20 anos, mas que tem vindo a ganhar, digamos assim, uma relevância mais notória nestes últimos tempos devido à pandemia derivada do Covid. Os laboratórios remotos e virtuais não são uma tecnologia nova, mas se calhar antes de estar a alongar-me numa introdução um bocadinho mais comprida, iria, no decorrer desta apresentação, tentar partilhar convosco um conhecimento que tenho vindo a adquirir ao longo destes 20 e tal anos. Portanto, o primeiro objetivo para esta apresentação é, basicamente, explicar que os laboratórios remotos e virtuais contribuem para melhorar o ensino e aprendizagem em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, dito de uma forma abreviada por STEM, através de novas pedagogias e tecnologias. Os laboratórios remotos e virtuais constituem uma tecnologia educativa. Portanto, é importante perceber esta dicotomia de que, por um lado, são uma tecnologia, e, portanto, sujeitos à evolução, mas, por outro lado, servem à educação. E, portanto, a questão da tecnologia educativa tem contornos que é importante perceber ao longo desta apresentação. Há diferentes metodologias pedagógicas para o uso de laboratórios remotos e virtuais, que contribuem de distintas maneiras para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. E o que nós vamos querer perceber é de que forma é que elas realmente podem contribuir para esse processo, para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. O segundo objetivo é, claramente, os laboratórios remotos e virtuais permitem, tanto aos docentes como aos discentes, como aos alunos, fazerem mais experimentos. Esta ideia de ter uma maior relevância na atividade da experimentação. Portanto, os laboratórios remotos permitem realizar experimentos reais que lidam, que interagem com a natureza à distância. Os laboratórios virtuais permitem realizar experimentos simulados, ou seja, interagem com um modelo matemático que de alguma forma representa a resposta da natureza e, mais uma vez, à distância. Tanto laboratórios remotos como laboratórios virtuais estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer dispositivo ligado à internet, seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador portátil. Feita esta introdução acerca de quais os objetivos que pretendemos atingir com este seminário, vamos falar então de que é que são os laboratórios presenciais, remotos e virtuais. Portanto, de alguma forma explicitar claramente qual é o âmbito e o que é que significa cada uma destas expressões. Então, para isso, utilizamos dois critérios. Um primeiro critério é o tipo de acesso. Esse tipo de acesso pode ser dividido em dois. Se estamos a falar de um acesso local ou de um acesso remoto. O outro critério é a natureza do objeto que está a ser experimentado. Se é uma natureza real, se é uma natureza simulada, ou seja, se corresponde a um modelo matemático. Se nós combinarmos estes dois critérios, 2 vezes 2 dá 4, temos 4 situações. Assim, por exemplo, se nós tivermos a falar de um acesso local a algo que é real, estamos no domínio daquilo que é o laboratório dito tradicional ou presencial. Portanto, tanto alunos como equipamento estão no mesmo espaço físico, esse equipamento é real e, portanto, isto é a situação mais usual, digamos assim, por isso a expressão laboratório tradicional. Se, por outro lado, estamos a falar do acesso local a algo que é simulado, estamos a falar a ter que ir a um determinado laboratório, ok? Onde está instalado um determinado software que permite fazer uma aplicação. Portanto, essa aplicação que permite fazer uma determinada experiência. Portanto,
essa aplicação está instalada naquele laboratório, naquele computador, e os alunos têm que se deslocar, ou os docentes também têm que se deslocar àquele laboratório para poder utilizar esse software. Portanto, falámos daquilo que é um simulador. O simulador pode não ser necessariamente também só uma aplicação a correr no PC, pode ser até algo diferente, como por exemplo, baseado em eletrónica. Há situações deste tipo, assim, pode ser um simulador de voo, quer que seja. Mas tem que ser lá. Quando nós falamos do acesso remoto a algo que é real, então nós falamos de um laboratório remoto. Portanto, estamos a aceder a alguma coisa que é real, só que acedemos à distância. Se acedemos à distância a um determinado software de simulação, então falamos nós de um laboratório virtual. Portanto, as 4 categorias. Um laboratório presencial, um laboratório remoto, um laboratório virtual e esta situação cada vez mais a desaparecer, que é eu ter que me deslocar àquele computador para correr um determinado ambiente de simulação. Portanto, esta situação, creio eu, na minha opinião pessoal, que tem vindo a desaparecer lentamente. Em várias das transparências que utilizo nesta apresentação, tenho links para. Existem links para artigos que exploram um bocadinho mais esta temática. Esses artigos aparecem no final num conjunto de transparências que reúnem todas as referências que, digamos assim, são utilizadas ao longo da apresentação. Muito bem. Então, vamos agora percebendo, digamos assim, esperando eu que tenham percebido o que é um laboratório remoto, o que é um laboratório virtual, o que é um laboratório presencial, vamos ver que tipo de recursos é que estão disponíveis para dar apoio à lecionação e à aprendizagem de determinados conteúdos. O primeiro site que eu gostaria de vos propor é este que está aqui, labsland.com. É uma empresa que resulta, é uma spin-off de um grupo de investigação da Universidade de Deusto que basicamente tem investido na disponibilização de laboratórios remotos e laboratórios simulados para o ambiente de ensino. Eu vou aceder aqui, portanto vou basicamente mudar para aqui e vou pôr aqui na Labsland. Nós podemos ver aqui que eles têm diferentes recursos, portanto se nós clicarmos aqui em Remote Labs, podemos ver o que é um laboratório remoto e ter alguma informação. Se formos aqui acima a Labs, podemos ter, digamos assim, alguns exemplos, seja com Arduino, seja, por exemplo, o princípio de Arquimedes, o pêndulo. Tem uma variedade extremamente interessante de experiências remotas. Eu convido quem estiver interessado, e consoante a área de cada pessoa, a explorar um pouco mais este recurso que aqui está. Um outro recurso é disponibilizado pelo projeto europeu GoLabs. Este projeto decorreu há cerca de 4 anos atrás. Foi um projeto com um orçamento de cerca de 10 milhões de euros e pretendeu, digamos assim, disseminar a utilização de laboratórios remotos e virtuais em diferentes níveis de ensino, tendo algum ênfase no nível de ensino médio. Se nós acedermos, podemos ver que tem diferentes laboratórios, aplicações, espaço de criação de espaços de aprendizagem, por aí fora. Se nós formos a Labs, podemos ver que há daqui no menu do lado direito diferentes domínios, tipos de laboratórios remotos, por exemplo, tipos de laboratórios remotos, laboratórios virtuais ou conjunto de dados. No grupo de idade, na faixa etária, podemos ver desde os 7 anos ou antes dos 7 anos, 7 aos 8, e claramente reparem que o grupo maior, com 638 aplicações, é a faixa etária dos 15 aos 16.
Há ainda várias línguas suportadas, japonês e, inclusivamente, português, com 118 aplicações. Mais uma vez, convido os ouvintes, convido as pessoas que estiverem a ver esta apresentação a explorarem um pouco melhor este recurso. Um outro recurso interessante foi desenvolvido pelo governo da Índia no sentido de apoiar toda a comunidade estudantil, que é bastante grande na Índia, até se tivermos por referência a comunidade de estudantes na Europa, não é? Ainda tem uma população com mais de 1 bilhão de pessoas. Mais uma vez, se nós acedermos, podemos ver que há vários laboratórios remotos e virtuais que estão disponíveis nesta página. Há também muitas instituições de ensino superior que suportam, digamos assim, esta iniciativa, com ênfase no Indian Institute of Technology, e, portanto, podem, mais uma vez, procurar alguns recursos neste site. Apresentado 3 exemplos de recursos, há mais, esses recursos existentes não se esgotam aqui, vamos perceber um bocadinho melhor qual é o modelo de ensino e aprendizagem associado à utilização de laboratórios remotos e virtuais e tradicionais também. Se nós tivermos por base o ensino da engenharia, nós podemos ver que as primeiras escolas de engenharia, que remontam ao finais do século XVII, do século XVIII, 1790 e tal, basicamente tinha um modelo que se dividia em 2 partes. Experimentos reais, hands-on, laboratório, e cálculo. Basicamente, os alunos aprendiam, junto com os docentes, a estarem à vontade nestes 2 domínios. De alguma forma, calcularem o valor de uma determinada resposta, com base em modelos matemáticos, e ou verificarem esses valores através de experimentos reais, não é? Ou então, através de experimentos reais, tentarem criar um modelo matemático que, de alguma forma, desse a resposta desse fenómeno que estava a ser investigado. Esta linha de raciocínio vem de uma sociedade chamada Royal Society, que foi uma das primeiras sociedades científicas criadas no mundo inteiro, a qual Newton pertenceu. Basicamente diz o seguinte: não basta as pessoas fiarem-se ou acreditarem na palavra. Têm que acreditarem em dados que podem ser reproduzidos através da realização de experimentos. É o que está aqui. To verify all statements by an appeal to facts determined by experiment. Max Planck vem um bocadinho nesta linha de raciocínio, dizendo que um experimento, uma experiência, é uma questão que a ciência coloca à natureza e uma medição é, digamos assim, a gradação da resposta da natureza. Mais recentemente, um investigador chamado Lyle Feisel, que foi presidente da American Society for Engineering Education, vem também dizer que o valor de combinar a teoria e a prática pode ser, tal como disse no início, digamos assim, remonta a uma das primeiras escolas de engenharia dos Estados Unidos, que foi a Academia Militar dos Estados Unidos, que foi fundada em West Point em 1802. Portanto, estamos aqui mesmo no início do século XIX. É claro que este ambiente vai evoluir, não é? E vai evoluir necessariamente com o aparecimento do computador. Porque o computador permite basicamente realizar muitos cálculos em muito pouco tempo. E, portanto, a realização do cálculo passa a ser facilitado por este novo ator. E, nesse sentido, passamos então a ter aquilo que são os cálculos, as simulações. O computador pessoal vai tornar-se omnipresente em todos os contextos de ensino. Não é? E a partir do momento que ele se encontra também ligado em rede, então nós temos acesso de qualquer lugar a um qualquer servidor onde esteja a correr um determinado software. Note-se, por exemplo, que a partir de finais do século XX, início do século XXI, praticamente todos os laboratórios possuem um PC por bancada laboratorial. E isto em diferentes áreas científicas, seja engenharia eletrotécnica, engenharia química,
por aí fora. Portanto, o computador pessoal tornou-se uma ferramenta, um instrumento omnipresente nos laboratórios. Então, reparem que nesse sentido, o ambiente de ensino-aprendizagem, com este novo ator, torna-se mais rico. Passamos a ter, então, claramente aqui, o tal espaço do laboratório tradicional, o cálculo, que cada aluno deve saber fazer também, não é? Ter uma base, mas para determinados fenómenos pode ir para um laboratório virtual que permite fazer muitos cálculos em pouco tempo. Ou seja, basicamente a natureza do laboratório remoto permite a manipulação do tempo. Ou seja, numa simulação eu posso pôr o tempo a andar mais depressa, pôr o tempo a andar mais devagar, parar o tempo por aí fora. É claro que estamos a falar de tempo de simulação, mas isso permite-me acompanhar o fenómeno de uma maneira diferente daquela que é acompanhada num experimento real, em que a natureza do evento, não é ditada pelo tempo normal. Ora, é claro que se eu tenho um PC em cada bancada, muita da instrumentação passa a ser também controlada através de um PC. Parece aqui o conceito de instrumentação virtual, que não é mais que ter um equipamento que faz as medições, pode ser temperatura, alcalinidade, pH, resistência, tensão, corrente elétrica, por aí fora. Então, se essa instrumentação está ligada a um computador, se esse computador está ligado em rede, eu posso controlar tudo isso e observar através da internet. E, portanto, tenho aqui o acesso a algo real através da internet. Portanto, este é o conceito do laboratório remoto. Então, mais uma vez, o nosso ambiente passa a ter um novo ator. Agora, neste caso, o laboratório remoto. Então, nós passamos de uma situação em que tínhamos apenas laboratórios tradicionais e realização de cálculo pelos alunos ou pelos docentes para um ambiente muito mais rico e associado à riqueza de recursos, também a dificuldade para os docentes de criarem materiais pedagógicos e didáticos que tirem partido desta riqueza para ajudar os alunos a entenderem melhor um determinado conceito, um determinado fenómeno. Portanto, passamos do modelo em que tínhamos 2 ambientes para um modelo em que temos 4 ambientes. Necessariamente, a passagem de um determinado ambiente para o outro vai depender de muitas coisas. Dos estilos de aprendizagem, das técnicas utilizadas pelo docente, do ritmo de aprendizagem, por aí fora. Portanto, o modelo mais rico implica também maior dificuldade para os docentes e, digamos assim, no sentido de adquirirem maestria digamos assim, na proposta dos diferentes ambientes, consoante os objetivos educacionais, o estilo de aprendizagem e por aí fora. Há muitos fatores a considerar. Nesta próxima transparência, basicamente mostrar um conjunto de referências que podem ser consultadas para entender um pouco melhor esta problemática. Uma das primeiras teses de doutoramentos ligadas à problemática ou à questão da utilização de laboratórios remotos e virtuais, de Ian Lindsay, da Austrália, o impacto de acesso remoto e virtual a hardware nos resultados de aprendizagem em classes laboratoriais de undergraduate, aqui nos anos iniciais de engenharia, e por aí fora. Deixo aqui um pouco para poderem ver estas referências, que mais uma vez, repito, estão numas transparências finais desta apresentação. Bem, então, que estratégias de ensino e aprendizagem é que nós podemos explorar que sejam baseadas em laboratórios remotos e virtuais? Bem, essas estratégias, em primeiro lugar, passam pelo plano curricular. Quais os objetivos de aprendizagem que estão associados a uma determinada disciplina ou unidade curricular? Há um vídeo aqui interessante que eu vou passar uns pequenos segundos iniciais
só para poderem ver. Ele é um vídeo recente, de 2020, e que mostra um pouco o interesse por esta solução, que já existe há bastante tempo, mas que emerge agora fruto do confinamento do Covid, da pandemia do Covid. Portanto, vamos aqui e eu vou pôr aqui uns minutos iniciais, uns segundos iniciais. Questions related to how are the engineering labs going to be getting moved to the virtual space? And the quickest answer for that is it depends. And so there isn't one solution that's going to work for every instructor and every course. So my recommendation is the very first thing to think about is what were the learning objectives associated with that lab? What were the learning goals? What were students supposed to be able to do and know at the end of the semester? And then to keep those at the forefront of the mind and go out to find those solutions. So the university has been for some time investing. Pronto. Basicamente, e voltando aqui outra vez à apresentação, é considerar os objetivos de aprendizagem. Portanto, não há uma solução que sirva para todos os docentes. E isto também está evidenciado nesta pequena entrevista. O link está aqui, podem ver a entrevista até o fim, mas queria reter essa questão, ok? Portanto, que a resposta para um determinado docente, no momento em que ele queira pensar em utilizar laboratórios remotos e virtuais, pode não ser a mesma resposta para outro docente, porque os objetivos de aprendizagem e o que está em cima da mesa podem ser diferentes para um e para outro. Portanto, isso condiciona, de alguma forma, as soluções que vão ser utilizadas por um e por outro. É necessário também, muito importante nisto, considerar o tempo de aprendizagem e adaptação aos recursos disponibilizados. Uma tecnologia educativa não é um milagre, não é uma coisa que vem, não é uma solução para tudo, não. Qualquer nova tecnologia educacional tem que ter um tempo de aprendizagem. Não basta propor um determinado, chegar a ver os alunos, olha, está aqui isto, utilizem. Não. Basicamente, há que ensinar, utilizar e digamos assim, a palavra involucrar, digamos assim, embeber este recurso dentro daquilo que é o plano curricular. Considerando também elementos de avaliação, quer dizer, não faz muito sentido estar a propor ao aluno a utilização de um recurso e não valorizar depois a utilização desse próprio recurso. Portanto, considerar tempo de aprendizagem, adaptação aos recursos disponibilizados, estilos de aprendizagem e métodos de ensino, e aqui a regra costuma ser diversidade e, acima de tudo, muito empenho do docente em dar um feedback constante e rápido, atempado. Senão, há aqui, pode haver um fenómeno de, digamos assim, de frustração, porque não se consegue ultrapassar determinada dificuldade e, portanto, abandonar um recurso que mais lá à frente vai acabar por compensar. Portanto, há um envolvimento muito importante por parte do docente. Ver também a questão da avaliação, combinar elementos individuais com elementos em grupo, ou comuns, garantir igualdade em oportunidades e níveis aproximados de dificuldade quando nós propomos avaliações individuais, um exercício para um aluno, um exercício para outro aluno ou aluna, e de alguma forma eles têm que ter um nível de complexidade semelhante. Promover trabalho colaborativo na fase de aprendizagem, quando as pessoas estão a aprender, mas na fase de avaliação individual, a importância de ter aqui independência de resultados. Portanto, de alguma forma, avaliar componentes de forma distinta. E, de uma maneira muito simples, planificar. Portanto, sempre que se introduz um elemento novo, é muito importante ter, digamos assim, ter esta intenção da planificação. E no final avaliar se tudo correu bem. Okay? Os alunos não são cobaias, não é? E, portanto, há muita... Sempre que se introduz qualquer elemento, há que considerar qual o impacto desse novo elemento. Bem, e agora dar alguns exemplos, não é? Vamos começar por um exemplo, por exemplo, na área da eletricidade, um circuito com lâmpadas. Lâmpadas tradicionais, não é? Não são lâmpadas LED, que são filamento resistivo. Esse filamento resistivo, a resistência desse filamento vai depender da temperatura.
Essa temperatura vai depender da corrente que passa em cada uma das lâmpadas, a corrente que lá passa vai depender do tipo de associação, perdão, e por aí fora. Portanto, nós vamos aceder a um laboratório remoto, que está do lado esquerdo, e um laboratório virtual, que está do lado direito, uma simulação. A vantagem disto é que nós podemos, de alguma forma, explorar as vantagens associadas a cada tipo de ambiente. Portanto, vamos lá ver. Se nós acedermos aqui ao laboratório remoto, está localizado na Universidade Federal de Santa Catarina. O laboratório remoto chama-se RexLab e é gerido e foi criado pelo professor João Bosco da Mota Alves e depois continuado pelo professor Juarez Bento da Silva. Se nós acessarmos aqui, podemos ver aqui o painel elétrico, que é composto por 3 lâmpadas em paralelo, que depois estão ligados em série a um outro conjunto paralelo, que num dos ramos tem uma única lâmpada e no outro ramo tem 2 lâmpadas em série. E, portanto, depois de nós introduzirmos o conceito de associação série e paralelo ou mistas para os alunos, podemos agora começar a fazer perguntas. E este tipo de método inquiry-based, portanto, baseado em perguntas, torna-se interessante porque permite que os alunos explorem os conceitos e numa situação de aprendizagem, estejam à vontade para explicitar as suas dúvidas. Portanto, a pergunta podia ser, por exemplo, se eu colocar estas 3 lâmpadas em paralelo, em série com esta única lâmpada que está aqui, qual das lâmpadas, ou qual o conjunto que vai ter mais brilho? Este conjunto à esquerda, pelas 3 lâmpadas em paralelo, ou este conjunto, ou esta lâmpada isolada à direita. E para isso vamos ligar cada um dos interruptores. Portanto, vamos ligar primeiro este interruptor S2, vamos ligar este interruptor S1, e agora queremos que o circuito se feche por aquela lâmpada, portanto ligamos o interruptor S3. E vamos ver qual a lâmpada que brilha mais. Aqui é importante dizer que isto é realidade e, portanto, o tempo que demora a experiência é o tempo da realidade, não é? E aqui vemos que a lâmpada que brilha mais é a que está ali isolada. E podemos ver o brilho aqui das 3 lâmpadas em paralelo. Muito bem. Nesse sentido, vamos agora voltar para a nossa apresentação e vamos aceder ao laboratório virtual que tem a mesma experiência. A grande vantagem de um laboratório virtual é que nos permite replicar vários experimentos de uma maneira mais simples, porque é um modelo matemático, não é? Eu tenho aqui criado já o circuito. Está aqui. E, portanto, já tenho os percursos aqui definidos. Portanto, aquela lâmpada isolada, o conjunto das 3 lâmpadas em paralelo. Podemos ver também, se colocarmos o cursor em cima da lâmpada, qual a sua característica, a sua potência nominal, a sua tensão, 127 volts, estamos a falar no Brasil, e por aí fora. E, portanto, no momento em que nós ligamos o circuito, vamos ver como é que ele evolui. E reparem que agora o tempo é diferente, porque é um tempo de simulação. Aquela lâmpada que está ali isolada em cima é a que vai brilhar mais, e agora as outras lâmpadas que estão aqui em paralelo vão começando a ganhar o seu brilho. É claro que eu posso pôr a simulação a correr mais depressa, mais lentamente, e posso, se quiser, parar a simulação e verificar num determinado momento, se colocar perdão, mais uma vez, o cursor em cima de um determinado elemento, ver as características ou o ponto de funcionamento. Se repararem, em baixo tem a corrente que lá está a passar, a tensão aplicada, qual o valor da resistência, qual a potência e por aí fora, e a temperatura a que está a lâmpada. Algo que eu não consigo fazer nesta outra situação que é do nosso laboratório remoto, porque basicamente não tenho os instrumentos disponíveis para poder adquirir essas medições. Muito bem.
Isto dá-me uma ideia de diferentes questões que eu posso colocar no laboratório remoto, a realidade, digamos assim, das medições e do fenómeno num laboratório real, a capacidade de explorar determinados conceitos ou fazer determinadas perguntas num laboratório virtual. Portanto, e agora com isto jogar, ver as dúvidas que são colocadas por um aluno, por outro aluno, tentar explorar, no fundo, e acima de tudo, há aqui um conceito interessante que eu acho que este é um momento certo para o explicar, que é, enquanto que no laboratório remoto apenas uma pessoa pode estar a controlar, na simulação vários alunos podem estar a utilizar o circuito e a manipulá-lo de diferentes maneiras. Portanto, até nesta situação da simultaneidade de acesso, pode distinguir uma abordagem mais correta ou mais adequada para um determinado momento, ou uma outra abordagem. Tudo depende daquilo que o docente tiver planeado no seu plano de aula, digamos assim, para uma determinada lição ou aula. E voltamos para a nossa apresentação. Esta transparência tem um bocadinho melhor dos objetivos educacionais, portanto, aquilo que eu dizia, o que é que eu falava do laboratório remoto, a resistência da lâmpada depende das condições de circuito, por aí fora, tudo isso, não é? Os cálculos, reparem que a resistência do filamento vai depender da temperatura, a temperatura vai depender do circuito, portanto há aqui conceitos que podem ser explorados e se forem eles, digamos assim, esses conceitos forem os resultados da aprendizagem visados, então claramente há aqui ambientes que permitem explorar diferentes abordagens. Um outro laboratório remoto que eu gostaria de apresentar é o laboratório remoto chamado VISIR, Virtual Instrument Systems in Reality. É um laboratório remoto que foi desenvolvido pelo professor Ingvar Gustafsson do Blinking Institute of Technology, BTH, e que basicamente se inspirou em Max Planck. Max Planck dizia que um experimento, uma experiência, é uma pergunta que o investigador coloca à natureza e a medição é a resposta, digamos assim, o gravar da resposta da natureza. E o professor Ingvar Gustafsson olhou para isto e disse, bem, isto pode ser feito num laboratório tradicional como à distância, se nós tivermos a aceder ao mesmo fenómeno físico, real, através da internet. E, portanto, esta visão de dizer que podemos fazer várias experiências num laboratório, pode ser do tipo hands-on, tradicional ou remoto, foi, digamos assim, um motivador para o trabalho do professor Ingvar Gustafsson. Basicamente, o laboratório remoto VISIR possui um conjunto de instrumentos de teste e medição que se encontram em praticamente todos os laboratórios para fazer experimentos com circuitos elétricos e eletrónicos em todo o mundo, que são uma fonte de alimentação em corrente contínua, geralmente tripla, um gerador de funções, ou gerador de formas de onda, um multímetro para fazer medições e um osciloscópio. E, para além disso, temos uma placa de montagem, que chamamos nós em inglês breadboard, onde são montados os diferentes componentes interligados aos instrumentos de teste e medição, de maneira a fazer esses experimentos. E, portanto, o que o professor Ingvar Gustafsson fez foi desenvolver, juntamente com dois colaboradores, o Jon Zachrisson e o Christian Nilsson, este laboratório em finais de 1999. Portanto, ele teve mais ou menos, foi essa a altura em que foi disponibilizado. Há toda uma parte de software e uma outra, digamos assim, inovação do professor Ingvar Gustafsson foi partilhar este software de forma aberta, ou seja, qualquer instituição que quisesse comprar o mesmo equipamento apenas tinha que baixar o software e instalar. E isso permitiu criar uma rede enorme de laboratórios deste tipo, VISIR, que neste momento tem laboratórios instalados em praticamente todo o mundo. Avançando então, podemos ver que o VISIR disponibiliza num interface gráfico a tal placa de prototipagem rápida,
onde nós colocamos os componentes e fazemos a interligação desses componentes. Estes componentes que nós vemos aqui como uma imagem, não é? Temos aqui este componente e este. Na realidade, eles existem e estão colocados no laboratório remoto. Ou seja, podemos ver aqui do lado direito do slide a placa, uma matriz de comutação, onde aquele componente que ele está representado, fisicamente lá está. E, portanto, quando nós fazemos uma experiência, um experimento, este circuito que aqui parece uma coisa fictícia, ele é montado na realidade e são aplicados estímulos reais a este componente e, portanto, é a medição de uma experiência que foi efetuada. E, portanto, é esta a distinção entre um laboratório remoto e um laboratório virtual. Podemos ver aqui o componente. Ou seja, se eu fizer um experimento no Brasil onde a temperatura ambiente sejam 25 graus e se eu fizer um experimento na Suécia onde a temperatura ambiente possam ser menos 5 graus, vai depender. Essa temperatura real do ambiente vai influenciar as medições, ok? Porque sabemos que a resistência vai depender da temperatura. E passados 35 minutos do início desta apresentação, creio que está um pouco na altura, um pouco mais de tempo até, de concluirmos e responder um conjunto de questões que foram colocadas inicialmente ou a priori a esta apresentação. Conclusões. Primeiro, a integração dos laboratórios remotos e virtuais no contexto de uma unidade curricular vai depender de vários fatores e de vários aspectos. Aspectos individuais. Primeiro, a vontade do responsável da unidade curricular e o grau de adesão dos alunos. Portanto, aqui é como um sistema. Nós colocamos um estímulo ao sistema e o sistema responde, não é? E, portanto, há sempre aqui um encontro entre duas partes. A vontade do professor e aquilo que é a adesão dos alunos. Mas também de aspectos institucionais, como, por exemplo, a disponibilização de recursos e o suporte à sua integração. Às vezes, determinadas inovações pedagógicas ou fruto da utilização de tecnologias educativas não são bem aceitos. Portanto, é preciso considerar também todo o aspecto institucional. Claramente, também insistir nos dois objetivos iniciais. Não é? Os laboratórios remotos e virtuais visam dotar os alunos de mais e melhores competências experimentais. Esta capacidade de experimentar, de colocar questões à natureza e de registar a resposta da natureza. Como dizia o professor Ingvar Gustafsson, o truque não está em interpretar ou ver a resposta, mas de que forma mudar a questão para melhor interpretar a resposta dada. Essa capacidade de experimentação, de colocar perguntas, é algo que, a meu ver, não é? E de muitas outras pessoas, é imprescindível para um bom engenheiro, um bom cientista. E, finalmente, também permitir a realização de mais experiências ou experimentos de forma sustentável. Ou seja, se entendermos que há necessidade de equipamento, de espaço para aí fora, os laboratórios remotos permitem aumentar esta dimensão da experimentação de uma forma mais sustentável. Há artigos também que suportam com dados concretos estas duas afirmações. Referências. Deixo aqui algum tempo para que possam verificar. De qualquer maneira, isto, estando disponível em vídeo, é possível fazer pause e ver com calma cada uma das referências. Avançando então para a tentativa de resposta. Eu digo tentativa porque eu não sou um perito em pedagogia, nem em educação, e há aqui perguntas que, como vamos ver, claramente vão para esse domínio. Mas tentarei dar o meu melhor e explicitar na medida da minha compreensão e da minha capacidade de responder. Uma das primeiras perguntas que foi colocada é esta: se poderemos aplicar os laboratórios remotos e virtuais em todos os ciclos de ensino, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário? E a minha resposta é sim, eu acho que é possível. E uma forma de consubstanciar ou de suportar a minha resposta é ir precisamente para os recursos que estão disponibilizados no tal site do GoLab. E se repararem, as idades que estão aqui
explicitadas, permite responder assertivamente àquela pergunta. É claro que vemos que o número para as idades mais jovens, de 7 aos 8, 9 aos 10, não é tão grande como para outras idades, mas existem. Portanto, a resposta é claramente sim. A segunda pergunta é: considera que este tipo de laboratórios são promotores de situações de aprendizagem interdisciplinares, inovadoras e integradoras? Bem, a pergunta encerra aqui várias coisas, não é? Porque ao mesmo tempo ser interdisciplinar, inovador e integrador, não é? Até há alguma redundância, não é? Porque para ser integrador tem que ser interdisciplinar, não é? Tem que integrar diferentes áreas. Mas a minha resposta é claramente sim, também. Eu considero que este tipo de laboratórios são promotores de situações de aprendizagem interdisciplinares, inovadoras e integradoras. E, mais uma vez, há publicações que suportam esta minha resposta. Ok? É claro que o que é a questão da interdisciplinaridade vai-se depender de várias coisas, não é? Que conceitos, que nível é que nós estamos, o que pode ser interdisciplinar para um, para o outro pode não ser, não é? Mas a resposta volta a ser positiva a esta pergunta. Terceira pergunta. Considerando que este tipo de atividade contribui positivamente para o desenvolvimento do interesse dos alunos, conhece soluções mais lúdicas para aplicar ao primeiro e segundo ciclos? E a minha resposta aqui eu não sei. Não sei pela seguinte razão, porque tem a ver com a definição do que é lúdico. O que pode ser lúdico para um pode não ser lúdico para o outro, não é? Porque o que é importante para mim é a questão do resultado da aprendizagem, um objetivo educacional. E se o lúdico é um objetivo, então se calhar na maneira como nós utilizarmos, não é, pode ser interessante. Eu posso pegar num condensador, não é, aplicar-lhe uma tensão inversa, pensando num condensador que tem polaridade, e pura e simplesmente rebentar o condensador para mostrar que é possível destruir se não cumprirmos com determinados, se não tivermos em atenção a informação que está no próprio condensador, não é? Há pessoas que podem ver isto de uma forma lúdica, há outras que podem mostrar que até mesmo quando eu faço essa experiência de forma, digamos assim, inadvertida, não é? O próprio odor que se solta de um condensador que se queima é logo um fator, digamos assim, de alerta para que algo está mal. E, portanto, eu posso até fazer essa experiência com o objetivo de mostrar que é importante estar com atenção aos cheiros num determinado laboratório, ok? Porque isso pode ser revelador que alguma coisa está bem ou está mal, ok? Portanto, a questão do lúdico para mim é mais complicado de responder. Tem exemplos de exploração de atividades de interdisciplinaridades com recurso a simulações interativas? A pergunta aqui apenas vai ver, para mim só está para laboratórios virtuais. E ela poderia ser mais lata no sentido de incluir também laboratórios remotos. E a resposta é sim. Há exemplos de exploração, muitos deles estão até disponíveis em literatura, mas mais uma vez eu remeteria para a questão do espaço do GoLab, onde nós podemos ver aqui determinados espaços, ok? Que vão mostrar diferentes exemplos, não é? Que podem ser utilizados por vários professores, ou por diferentes professores. Portanto, mais uma vez, remeteria para este site. E, última questão, como se pode criar uma base para análise e discussão de atividades interdisciplinar com recurso a simulações interativas. Mais uma vez, dizer que esta pergunta poderia ser mais lata, no sentido de também ter aqui os laboratórios remotos. É que reparem, a palavra simulações prende um bocadinho, tem a ver com os modelos matemáticos. O laboratório remoto é um acesso a equipamento real, a fenómenos reais. E, portanto, a meu ver, é a utilização daquele espaço que nós vimos mais lá atrás. Eu vou rapidamente lá buscá-lo, que é o espaço em que nós temos aqui
os 4 ambientes. O laboratório tradicional, que não se deve perder de vista, porque é importante também, há determinado tipo de competências que só se adquirem no manuseio, na interação física com os equipamentos. O cálculo, no sentido da pessoa saber rapidamente antecipar uma determinada medição, ou predizer, não é predizer, mas é dizer assim, se eu fizer isto, aquilo e aquilo outro, então, em princípio, pela maneira como eu entendo este fenómeno, deveria acontecer isto. E, portanto, explorar depois a medição para, de alguma forma, reforçar esse conhecimento. O laboratório remoto e o laboratório virtual, portanto, quando nós vimos aqui a pergunta simulações interativas, remete apenas para o laboratório virtual. E quando, para mim, deve ser este contexto mais vasto. Okay? Voltando. Estamos aqui, como se pode criar uma base para análise. Bem, esta pergunta tem a ver um bocadinho com esta tal questão da pedagogia e da didática que eu não domino também, porque eu não entendo bem a questão de que a base que se pretende, não é? Mas claramente o que eu diria era que procuraria estes diferentes exemplos e ver claramente também a utilização do espaço total, os laboratórios tradicionais, laboratórios remotos e as simulações ou laboratórios virtuais. Existem sites ou recursos ou orientações para dinamizar a construção e implementação de materiais didáticos, integrando as simulações interativas. Mais uma vez, remeteria para o site do GoLab, okay? Onde até há um suporte para docentes para comunicarem, colaborarem diferentes experiências de aprendizagem. Na parte do suporte também, se não me engano, onde temos a parte pedagógica, ok? Como estruturar a avaliação e discussão das atividades e materiais didáticos produzidos? Pois já falei um pouco nisto, a avaliação vai depender do que é que está, qual é o objetivo, se é também trabalho colaborativo, trabalho individual, posso fazer avaliação formativa, avaliação sumativa. A discussão pode ser feita de diferentes maneiras, estamos a falar, por exemplo, num contexto de uma aula teórica, se estamos a falar num contexto de uma aula laboratorial, se estamos a falar num contexto, por exemplo, de uma aula à distância, onde podemos rapidamente, através do computador, lançar um determinado desafio e deixar que os alunos explorem cada um de forma individual o seu próprio exercício e depois reunir toda a gente, todos os alunos e alunas para discutir. Portanto, há mais uma vez diferentes abordagens que vão depender muito também daquilo que é a experiência, a vontade de inovar do docente. Portanto, ser docente também implica uma determinada arte, e ainda bem, porque isso significa que não é possível ou é muito difícil de substituir os docentes por autómatos programáveis, não é? Por agentes de inteligência artificial. E é essa riqueza, digamos assim, do conhecimento pessoal de cada docente, digamos assim, do seu próprio, da sua experiência, que também vai, digamos assim, suportar a resposta a esta questão. Como é que ele pode estruturar a avaliação e a discussão das atividades. E explorar diferentes conceitos, nomeadamente sabendo de antemão e pela sua, digamos assim, pela sua sensibilidade, como é que determinado aluno aprende de melhor forma. E creio que esta é a penúltima transparência. A última transparência é para dizer-vos obrigado. Obrigado por esta partilha de tempo, por terem acompanhado esta apresentação ao longo deste tempo. Então está aí o meu contacto aqui. Sou docente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, que está integrado no Politécnico do Porto. A minha área é de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Portanto, estaria um pouco mais à vontade em termos de experiências nessa área, com circuitos elétricos e eletrónicos,
mas desde há 20 anos atrás que tenho vindo a investigar na área dos laboratórios remotos e virtuais. E, portanto, há aqui algum conhecimento genérico que pode ser útil, que posso partilhar com vocês, com cada um de vós, mas em termos de resultados de aprendizagem, claramente sinto muito mais à vontade naquilo que é a minha área tradicional de docência, que é na área de engenharia eletrotécnica, e dentro dela os experiências com circuitos elétricos e eletrónicos. Mais uma vez, obrigado. Continuação de um bom dia para todos. Obrigado.